Olá, ouvintes da Rádio Web Conexão Litoral, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Jana Viana, no programa Fortalecendo a Conexão, sempre trazendo para vocês reflexões sobre a nossa vida, sobre como a gente pode criar novos caminhos, pode criar novas soluções para problemas antigos, né? Para que a gente consiga ser, né, uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, viver uma vida feliz, uma vida em conexão, né? Em conexão com a nossa espiritualidade, em conexão com a natureza, em conexão com o nosso ser, né? E essa é a ideia desse programa, né? Então, cada dia eu trago um assunto diferente, mas sempre com esse objetivo. E hoje a gente vai fazer uma entrevista fantástica com uma pessoa incrível que eu conheci. E é tanto assunto que daria uns 3 programas. E pra gente condensar tudo num só, ficou difícil de fazer como eu normalmente faço, ficar só pro último bloco. Então, a entrevista já vai começar nesse bloco mesmo. E eu espero que vocês amem tanto e aproveitem tanto essa inspiração que essa mulher traz pra gente. Como eu aproveitei, como eu tô feliz de ter conhecido ela e conversado com ela. Gente, agora eu vou chamar a Cristina pra gente poder conversar. Eu espero que vocês aproveitem muito. Olá, Cristina. Te agradeço muito por ter aceito o meu convite. E o motivo para eu ter te chamado para participar desse bate-papo aqui é porque assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas nesse pouco tempo já percebi que você representa bem o que a gente está conversando hoje aqui no programa, que quando chega um problema, né, quando vem um desafio, você aceita e respeita e depois você escolhe se você quer continuar nele ou se você quer fazer diferente, né? Mudar a situação para se transformar para caminhar dentro do que você escolhe, né? Dentro do que você quer. E, assim, quando você me contou que você foi para Portugal, né? A Cristina é brasileira, né? Há 18 anos atrás resolveu fazer o caminho contrário dos nossos ancestrais, né? Desbravou os mares, atravessou o oceano e foi para Portugal, foi descobrir Portugal. E aí, Cristina, conta pra gente o que te levou a isso, né? O que fez você aqui no Brasil, né? Nascida aqui, com família, com filhos e toda uma história de vida e de repente recomeçar num país totalmente diferente, com costumes, embora fale em português, é uma outra língua também, né? Então, assim, hoje o papo vai ser profundo, vai ter muita coisa para falar, porque eu vou te encher de perguntas, porque é muita coisa legal para a gente saber, que a gente fica aqui pensando, meu Deus, como isso? Como isso? Então, conta um pouquinho pra gente, começa contando um pouquinho pra gente o que te levou a ir para Portugal. Olá, Jana. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, né?
E obrigada, Jana, por ter me convidado para participar disso. É uma história boa de se partilhar, mesmo com muitos tropeços, né, e dificuldades e superações. Foi através das superações que tornou interessante, né? Que isso é bom, né? Que ajuda os que vêm atrás também aceitar e acreditar e entender que é possível. Mesmo quando tem pedras no caminho, a gente vai tirando, né? Então, a razão de eu ter saído do Brasil e ter vindo para cá são muitas. Na época eram muitas, né? Mas a principal razão era o facto de eu ter 3 filhos, mãe solo, trabalhando muito, né? Eu sou da área da saúde desde sempre, trabalhava no hospital à noite, saía do plantão, entrava numa clínica de manhã, e assim a minha vida ia andando, mas eu tinha que sustentar 3 filhos sozinha, ou seja, nunca me sobrava dinheiro para nada, era receber, pagar contas, pagar créditos, né? Que eu tinha um carro financiado, morava na casa dos meus pais, enfim, era aquela vida assim que não saía daquilo. Eu estava muito parada, era trabalhar, pagar conta e não tinha vida, não tinha férias, não tinha tempo para os meus filhos. E aí, de repente, eu comecei a me sentir que eu precisava fazer alguma coisa para mudar, né? E quando a gente começa a pensar, acho que o universo também, não tenho certeza, o universo começa a fazer assim umas manobras para ir de encontro com aquilo que você quer, que você deseja. Então, uma amiga minha que estava vivendo aqui em Portugal, ela foi no Brasil de férias com o marido. E nos encontramos outra vez, depois de muito tempo sem nos vermos. E aí ela falou da vida aqui em Portugal, como é que era, como é que não era, e se eu não queria vir para cá, para Portugal. Levei ali um tempo para digerir, né? Porque uma pessoa que nem o Brasil conhece, na época nem o Brasil sequer eu conhecia, nunca saí da minha cidade, era aquela vida mesmo estagnada. Levei um tempo para processar esse convite. E aceitei. Também tem uma longa história, né? Como é que eu fiz para vir, porque deixar filhos, sair do emprego, deixar a mãe, mudar de vida também não é assim, né? Num estalo de dedo. Tem uma história aí no caminho. Às vezes, uma tomada de decisão faz toda a diferença na nossa vida, não é? E hoje, quando eu paro e olho para trás, eu tenho uma sensação assim tão boa de gratidão. Obrigada, meu Deus, que eu vim. Ainda bem que eu vim. Aliás, eu tenho essa frase comigo que eu falo para todas as pessoas. Ainda bem que eu vim. Diga sempre, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu vim. Porque às vezes é isso que precisa, né? É aquele ponto de partida. É você tomar uma decisão que é para a sua vida. Que vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para os seus pais, vai ser bom para todas as pessoas que estão à sua volta. Mas é preciso que haja uma decisão. E eu decidi vir, não foi fácil. Falam, Portugal é a mesma língua. Não é muito complicado. Eles têm termos, a gramática deles é diferente da nossa. Eles têm conceitos de vida, valores e não são igual aos nossos. Então também tem essa situação, né, que é você chegar num país onde muitas pessoas banalizam, né, falar, o português é igual, menosprezam os portugueses, né, fazem muitas piadas maldosas com os portugueses. E essa é a outra questão, é você sair do seu país e vir para um outro, mesmo que parecido, mas você tem que chegar aqui e tem que respeitar. Respeitar a forma dos portugueses, a maneira que eles são, a linguagem deles não é igual à nossa. Então, nós temos que tentar entendê-los e introduzir-nos o nosso jeito de ser
no sistema português de Portugal. E então, eu acho que pensando dessa forma e agindo dessa forma, também me ajudou. Me ajudou a conectar com pessoas portugueses, né, bons, que foram me ajudando na conquista do visto, né, na época era preciso um visto de trabalho. Mesmo eu já tendo vindo para Portugal com uma proposta de trabalho, mesmo assim, há sempre problemas burocráticos, né? Que um português do seu lado, de bom coração e com boas intenções, nesse caso foi a minha patroa, meus patrões portugueses que me ajudaram muito, mas também aí nesse espaço de 4, 5 meses, foi uma luta mesmo, sabe? Muita dificuldade. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tratava muito mal os brasileiros aqui em Portugal, porque brasileira que estava se prostituindo, brasileira que era muito mal vista na época que eu cheguei, em 2003. Então, isso dificultava aqueles brasileiros que chegavam com boas intenções, não querendo dizer que ser prostituta, eu não estou criticando, não estou julgando. Mas aí atrapalhava aqueles que vinham mesmo para trabalhar a sério, com contrato, né, que queriam um futuro mais digno, vamos dizer assim, né, sem ter que usar o corpo. Então teve muita dificuldade mesmo, mas as dificuldades já começavam a ficar mais leve, mais pequena, né, porque aquele ponto de partida ficou lá atrás, então agora eu não ia recuar, o caminho é para frente. E eu cheguei aqui em Portugal também, só para acrescentar, porque eu acho que isso é importante. Eu cheguei aqui numa época em que não havia celulares, né? Então, a maneira de eu me comunicar com a minha família era horrível, né? Porque eu tinha que esperar o fim de semana chegar. Na época tinha uns cartões telefônicos que nós comprávamos e aquilo tinha uma duração, tipo de 1 hora só. Então eu tinha que ir numa cabine telefônica, eu tinha que marcar, combinar com eles o dia que eu ia ligar, né? E aí iam todos lá para casa, ia vizinhos e a minha família toda. Era telefone fixo, né? Naquela época era o único que existia. E então eu ligava, aí era aquela euforia, falar com a família, gente do céu, era aquela euforia toda, né? Falava com um, falava com outro, eu não via meus filhos, eu não via minha mãe. Então, quando eu terminava de falar com eles, gente, eu chorava tanto, que vocês não fazem ideia. E a recordação tá tão viva aqui em mim, que só de falar me dá vontade de chorar. Eu chorava tanto depois que eu ouvia a voz deles, sabe? Durante a conversação era alegria pura. Então, gente, como é importante a gente ouvir a voz do outro, sabe? Que é uma coisa que também ninguém valoriza isso hoje em dia, né? Nos tempos de hoje ninguém valoriza. Só querem teclar, ficam só digitalizando mensagem, né? Mas a sensação de ouvir a voz do outro, eu também estou aqui, eu acho que é importante eu reportar isso aqui para vocês, que foi uma sensação muito boa. Então, durante o meu primeiro ano aqui em Portugal, foi muito complicado. Ficar longe da família, longe dos filhos, meus filhos adolescentes, né, naquela época. A minha mãe já, assim, velha, né, partindo para a terceira idade e me pedindo para voltar. O filho, volta, porque aqui é muito frio. Um brasileiro recém-chegado em Portugal pode chegar no verão de Portugal. É frio, ele vai sentir frio. Porque são estações, gente, que é fácil ver foto, né, e achar tudo lindo, maravilhoso, mas é um perrengue daqueles, sabe? Então, eu cheguei na primavera e apanhei uma primavera muito fria. Passei muito frio aqui, porque a roupa que eu trouxe do Brasil para Portugal não aquecia
o algodão do Brasil não aquece um país da Europa. Então eu colocava 4, 5 camisetas, sabe? Colocava 2 casacos, meia colocava 2, 3 nos pés. Isso na primavera. Imagina quando chegou o inverno. Não foi fácil, gente, olha, mas agora eu tenho aqui uma história, né? Graças a Deus, uma história boa, uma história de superação e de boas recordações. Gente, é muita coisa pra gente falar. Acho que a gente tem que terminar agora, dar um intervalinho para vocês respirarem um pouco, beberem uma água, que olha, sentem, bebendo uma água, de olhinho fechado, respirando e ouvindo essa música incrível que a Cristina escolheu, que ela se inspira, que é o tema da vida dela. Olha, eu não vou nem falar o nome. A Cláudia vai colocar aí. Procurem a tradução. Hoje não dá para eu dar a tradução porque é muita coisa. A Cláudia vai me matar que eu estou ultrapassando o tempo. Mas procurem a tradução que vocês vão se apaixonar. Grande beijo. Até daqui a pouco. Caros ouvintes da Rádio Conexão Litoral, vocês estão aí? Não se derramarem lágrimas com essa música? Não é? Ó, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e escuta o resto da entrevista que tá show de bola. Vamos lá. Nossa, você falando toda a tua vivência, assim, me reportou muito a minha vinda para Florianópolis, né? E foi em 96. Óbvio, é muito diferente, porque do Rio para Floripa é bem menos distante. Mas a gente passa certas coisas parecidas, né? A saudade, também não tinha celular na época. Também eu falava com eles por orelhão, por cartão. E essa emoção de ouvir a voz, realmente acho que as pessoas estão perdendo muito isso. Você falou uma coisa muito importante, que é a diferença que é você ouvir, você poder ver, ouvir, é muito diferente de só tudo digitado, né? E hoje a gente, se bobear, a gente dá parabéns para as pessoas por mensagem no WhatsApp ou no Facebook e deu, você nem chega a trocar nada a nível de emoção, né? De sentir, por mais que você tenha sido sincero, mas não houve o compartilhamento daquela emoção, né? E a coisa do frio também, nossa, eu senti muita diferença, eu fico imaginando, acho que eu morreria em Portugal, eu morreria. Mas realmente, é como tu falou, toda essa superação, todas essas dificuldades que você superou, que você enfrentou, que você viveu na tua pele, te fizeram pessoa ainda melhor, né? Te deram mais forças para superar mais coisas que com certeza a vida trouxe e vai sempre trazer aprendizados, né? E então conta um pouquinho da tua vida em Portugal, como é, o que tu acha de Portugal. Muitas pessoas daqui do Brasil pensam em se mudar para Portugal, né? Tem esse sonho, tem esse objetivo. Como é que tu acha que é para um brasileiro viver em Portugal? Dá um pouquinho, uma palhinha assim para as pessoas sobre isso. Então, aí tem uma outra parte dessa trajetória que também é importante eu colocar aqui. Ao fim de um ano de eu estar aqui em Portugal, eu fui no Brasil de férias. E aí é que vem o choque de realidade, sabe? Porque enquanto a gente está aqui, a gente está reclamando de tudo, né? Reclama do jeito dos portugueses, porque eles são pessoas diretas, sinceras, eles te falam na cara aquilo que eles têm que te dizer.
quando você como brasileiro, você chega aqui naquela imagem que o brasileiro né? É tapinha nas costas, é beijinho, é querida pra aqui, querida pra lá, mas tem um pouquinho de falsidade, né? Eu, pelo menos, vivia num mundo de muita falsidade no meu trabalho aí no Brasil. E quando você chega aqui, você lida com pessoas que são diretas. Aquilo que tem que te falar, fala logo na tua cara. Não tem briga, não ficam chateados, não guardam rancor, daqui a pouco parece que nada aconteceu. Então, quando eu fui para o Brasil, eu fui exatamente para pensar o que eu queria da minha vida. Se eu queria continuar vivendo em Portugal ou se eu queria regressar para o Brasil ao fim de um ano. Gente, quando eu cheguei no Brasil, foi um choque de realidade. Esse jeitinho brasileiro, mas um jeitinho me soava falso. Eu já vi o Brasil assim muito sujo. Eu vi um Brasil muito violento, onde eu tinha medo de ir no caixa eletrônico. Eu tinha medo de andar com um colarzinho assim nem era ouro, né? Mas parecia ouro. Eu tinha medo de tudo. Então bateu a insegurança e bateu a saudade de voltar para Portugal. Isso é importante eu colocar, sabe, gente? Porque não é vir e achar que vai ser maravilhoso e vai ficar aqui eternamente. Não, vem, mas vem naquela de que você pode voltar para decidir realmente o que você quer da sua vida. Eu vim com essa hipótese, né? Quando eu saí do Brasil, eu vim naquela de ficar um tempo e se não der certo eu voltar. Então eu aproveitei essa oportunidade que eu tive, voltei para o Brasil e o choque de realidade negativo é que me fez voltar para Portugal. Porque Portugal é um país que para já a educação aqui é fantástica, né? Os meus filhos vieram para cá, terminaram a faculdade aqui. Eu dei continuidade ao meu trabalho, à minha formação profissional aqui. A segurança, você pode andar a qualquer hora do dia e da noite na rua. Até pode acontecer algum percalço, né? Mas a polícia chega imediatamente e impõe respeito. Então, essas pequenas, que não hoje são pequenas, mas na altura fez muita diferença, né, a nível comparativo, é que me fez vir mesmo de vez para Portugal. E aí eu fui trazendo os meus filhos para cá, porque também é preciso que os filhos queiram vir, né, estejam de mente aberta para vir. Vieram e eu daqui a pouco falo mais. O importante para a pessoa que quer sair do Brasil e vir para Portugal ou um outro país qualquer, é primeiro saber um pouco do país, né? Saber para onde vai, que tipo de amiga ou amigo está te chamando para vir para cá. Quais as condições dessa pessoa que está te convidando para vir para cá? Porque Portugal é o país da Europa que menos paga. Tem um ordenado mínimo baixíssimo. Por exemplo, o ordenado mínimo aqui é 630 euros. Mas você paga um aluguel de 500 euros. Então, por aí você vê como você tem que trabalhar muito, né, para viver. Isso para as pessoas que chegam, né, que acabaram de chegar. Então, tem que estar preparados para chegar e trabalhar em 2 empregos. Para poder pagar aluguel, comer, descansar um pouquinho, né, viver assim minimamente em condições. E o que eu vejo e ouço é que tem muita gente enganando. Tem brasileiros aqui que enganam as pessoas, iludem as pessoas que estão aí. Então o importante é saber quem está te convidando, que tipo de amizade você tem com essa pessoa. Ver se essa pessoa está mesmo bem aqui em Portugal a ponto de te dar o suporte, sabe, necessário para os 4 meses iniciais. Você precisa de 4 meses aqui para poder se estabilizar. E vir com vontade de trabalhar. Trabalho não falta.
realmente. Na parte de restauração, hotelaria, limpezas, administrativo também algum, depende da escolaridade, né, de cada um. Emprego há. Agora tem que ver com que ideia, com que intenções o brasileiro está vindo. Porque tem muitos brasileiros que saem do Brasil só porque fizeram uma faculdade vou dar um exemplo, de gestão. Eu fiz uma faculdade de gestão. Aí chega aqui, não vai arranjar emprego na área de gestão, né? Ele vai ter que começar em restauração, vai ter que começar trabalhando sábado, domingo, feriados. Se vier com essa mentalidade, dá certo. Se vier com a mentalidade de que vai chegar aqui e vai já ser chefe, é melhor não vir. E depois que já estamos mais ou menos estabilizados, né, em Portugal, surge o desejo de viajar pela Europa, porque Paris está aqui do lado, né, a Espanha, a Itália, enfim, a Grécia, a Inglaterra. Então, num fim de semana, a gente consegue ir a Paris e voltar. Num fim de semana, a gente consegue ir à Itália e voltar. Por um preço baratíssimo. Então, de certa forma, isso nos enobrece, sabe? O brasileiro fica se sentindo mais normal, não é? Porque eu posso ir hoje no mesmo lugar que o Neymar vai. Eu posso frequentar os mesmos lugares que os famosos frequentam. Aqui em Portugal não tem essa diferença de classe social. E aí a gente vai e olha, caramba, Paris está aqui do lado, Madrid, Sevilha, está tudo aqui do meu lado. Então a gente passa a crescer também a nível cultural, né? A gente passa a ser pessoas mais evoluídas por viajar mais, né? Ter acesso a viagens baratas. Enquanto que no Brasil, até no nosso próprio país, a gente não consegue fazer umas férias fora da nossa cidade. Eu lembro que na minha época eu não conseguia. Era muito caro. E hoje ainda é, né? Porque eu falo com as minhas amigas aí do Brasil e elas falam que é muito caro fazer uma viagem dentro do próprio país. Então, gente, tem esse outro lado, né? Da gente estar orgulhosa de ter tomado aquela decisão lá atrás, porque aquela decisão difícil lá atrás me trouxe para essa vida maravilhosa que eu tenho hoje, de fim de semana vou comprar aqui um voozinho, vou até Paris, na segunda-feira eu volto ao trabalho, sabe? Então isso é muito bom, você poder ter o mesmo acesso turístico que os famosos. Aqui também não tem esse poder de fama. Tem um monte de famosos vivendo aqui, famosos brasileiros, né, vivendo aqui, mas que passam por nós assim como se fosse um vizinho. Não tem esse deslumbre, sabe, de endeusar uma pessoa só porque ela é artista, porque ela é famosa. Não, eu também sou famosa, eu também sou artista, eu também sou bonita, eu também posso. Eu posso comer naquele restaurante e sentar do lado dela. Então, aqui tem isso, né, de todos somos iguais, desde que se queira, né? Quem quer viver uma vida de igualdade tem que se permitir. Então, viver em Portugal é isso, é descoberta, né?
descoberta de si própria, né? Você ter a certeza de que hoje foi assim, senti frio hoje, mas amanhã eu coloco mais um parzinho de meia nos pés, já vou estar mais quentinha. Aí vai ultrapassando as barreiras todas, porque Portugal tem muito para te oferecer de bom. Tem lindas praias, tem lugares espetaculares, é historicamente rico, tem uma riqueza histórica muito bonito para quem gosta de história, para quem gosta de castelos, para quem gosta de monumentos, para quem gosta de conventos, de história, enfim. Belas praias, pessoas simpáticas, acolhedoras, é um lugar seguro, a educação aqui é muito boa, aqui você tem que saber falar o inglês já na escola, já se inicia o inglês, e aqui pode-se sonhar mais, sabe? Eu acho que aqui a gente consegue sonhar. Acorda, sonha. Vai dormir, dorme. Quando acorda é que sonha. A gente sonha acordada. Eu vivo sonhando acordada. Porque quando eu vou dormir, eu durmo mesmo, gente. De tanto que eu sonhei acordada. É muito gostoso. Eu acho que quem tem esse desejo de vir para Portugal, vem. Quem se interessar em vir de férias e quiser vir aqui para minha casa, vem. Jana, estou te convidando, tá? Para vir aqui em casa, conhecer Mafra, é uma vila em Lisboa, linda, pacata, bonita, gostosa, aconchegante. Faz parte de Lisboa, mas está um pouquinho afastada do centro de Lisboa. E vale a pena acreditar nos sonhos, vale a pena acreditar na vida, vale a pena acreditar que os problemas não têm que ir para a nossa cama. Os problemas, quando a gente acordar, das duas uma, ou ele vai estar lá ou não vai. Ponto. Uau! Que convite maravilhoso! Ai, claro que eu aceito. Obrigada, Cris. Obrigada. Não, vai chegar o momento de eu ir, sim. E a gente vai fazer o caminho juntas. Você vai ser minha guia. E por falar em caminho, eu quero que você fale um pouco pra gente agora sobre o teu caminho na espiritualidade, né? Que eu sei que tu encontrou um caminho diferente aí. E também quero que você fale sobre a tua jornada de autoconhecimento e sobre o caminho de Santiago, né? Que eu sou apaixonada desde que eu era adolescente para fazer e um dia eu vou fazer e agora já sei. Vou sair de Portugal contigo. Então, pessoal, agora me aprofundando mais, né, no assunto da vida aqui em Portugal, houve uma passagem super mega importante na minha vida, que foi quando eu me apaixonei mesmo. Eu conheci o que é amor, sentir amor. Eu demorei a sentir, mas eu ganhei, eu recebi muito amor. E recebendo muito amor, eu passei a conhecer o que é o amor. Eu conheci uma pessoa aqui, um homem fantástico, de uma espiritualidade invejável, e eu comecei a seguir os mesmos passos que ele, que era viver sempre em tranquilidade, em paz, em amor, em compreensão, paciência. Só que eu não vou dizer só, não vou fazer disso uma má passagem, não, foi uma passagem boa. Eu vivi com essa pessoa 5 anos. Em 6 anos nós nos conhecemos, casamos, fomos muito felizes. Mas, infelizmente, ele teve um câncer de intestino
e faleceu. De repente, muito rápido. Então, eu entrei numa fase de depressão. Entrei em depressão, não aceitava, tive que recorrer à ajuda psicológica. Ganhei um labrador para me ajudar a sair da depressão. Fiquei um ano mesmo deprimida, sem querer pôr a cara na rua. Nada fazia sentido mais para mim. Fiquei muito chateada com Deus. Achei que ele foi muito injusto comigo na época, né? Porque eu levei anos e anos e anos da minha vida sem acreditar que fosse possível, né? Uma paixão, um amor entre um homem e uma mulher, que no caso eu. E quando isso acontece na minha vida, me é retirado. Então, eu mergulhei num escuro onde eu não conseguia entender. E foi através da minha busca espiritual que eu comecei a entender que aquilo era exatamente o que eu precisava no meu caminho, né? Saber o que é o amor. Porque a gente fala tanto em amor, mas o que é o amor? É uma pergunta que fica sempre no ar, né? O que é o amor? E eu vivi, eu experienciei. Mas eu só consegui melhorar um pouquinho da minha depressão tendo convívio direto com monges do budismo. Porque eu não conseguia me identificar com nenhuma religião. A Igreja Católica falava, mas aquilo não entrava, sabe, gente? E então, aqui perto da minha casa, alguns quilômetros daqui, tem um mosteiro, que é Mosteiro Sumidarama, onde vivem lá os monges. E então eu comecei a frequentar esse mosteiro. E em convívio com eles, em contato com eles, eu descobri um universo espiritual muito bom, gente. Que toda sua dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, a resposta está dentro de você mesmo. E eu comecei a pensar naquilo, sabe? Todas as nossas questões, todas as nossas dúvidas, todas as nossas perguntas, a resposta está dentro de nós mesmos. Então eu comecei a trilhar um caminho assim espiritual, de meditação, muita meditação, muita meditação. Eu faço 45 minutos de meditação diária. Não controlo no relógio, mas eu já entrou no meu subconsciente os 45 minutos. Indo no mosteiro ou não, 45 minutos diários de meditação. E faço yoga também, né? E então isso foi buscar caminhadas. Eu comecei a fazer muitas caminhadas, mas caminhadas assim, por dentro da natureza. E comecei a observar a natureza como que ela é. E aí eu comecei também a despertar o desejo de fazer o caminho de Santiago. Mas o caminho de Santiago espiritual. Fazer o caminho mesmo, sabe? O objetivo não era ver a catedral. Não, porque a catedral você pega no carro, né? Vai até lá e vê. O meu desejo era fazer o caminho de Santiago, mas a nível espiritual mesmo, sabe? Caminhando ali com um mochilão nas costas, desapegando das coisas pelo caminho, encontrando pessoas, falando com pessoas, trocando experiências, dormindo em albergues. Fiz questão de dormir em albergue durante todo o meu trajeto. Foram 5 dias andando até chegar mesmo na catedral. E esses 5 dias foram, gente, memoráveis. É assim, é uma experiência única de cada um. Eu posso ter tido a minha experiência para mim, né? E a Jana, por exemplo, quando for, ela vai ter a experiência dela. Mas é uma experiência que
que vai de encontro com todos. Quando nós nos reunimos para partilhar como é que foi a experiência do Caminho de Santiago, é a sensação, é o sentimento, é o chorar sem saber por que está chorando, é o rir, é o apreciar o som do mar, do rio, né, que passa ali do teu lado. Você faz quilômetros só com o rio, os pássaros, flores verde, frutas, animais ali, sabe, dentro de uma natureza. Então, é descobrir as suas sensações. Parar por um segundo e pensar, o que é que eu estou pensando agora? O que é que eu estou sentindo agora? E aí você vai lá e vê o que você está sentindo naquele momento. Então foi o sentir o cheiro do caminho. O caminho todo cheira muito bem. Bom, aquele cheirinho bom de eucalipto. Porque tem muitos eucaliptos no caminho, sabe? Muitas frutas, flores, o rio. Então, o despertar do cheiro. O silêncio fala. Basta que você queira ouvi-lo. E a chegada foi, caramba, eu já cheguei. Sabe, aquele sentimento de, poxa, o caminho já acabou. Gente, eu fiz esse caminho 140 quilômetros. Foram divididos mais ou menos assim, 25 quilômetros por dia, 30 quilômetros, 25 quilômetros por dia. E eu cheguei no domingo aqui em casa, nem parecia que eu tinha feito um caminho tão longo. Eu estava bem, sem dores nenhuma, não fiquei cansada. Na segunda-feira eu fui trabalhar como se eu não tivesse feito nenhum caminho. Então isso é que é um caminho espiritual. É você não sentir que fez, porque o teu sentimento estava entregue, né, ao caminho, estava entregue ao teu desejo, você estava feliz, estava fazendo o que você gosta, estava fazendo com prazer. Tudo aquilo que você faz com prazer, o teu corpo não sente, o teu corpo físico não sente. É mais ou menos isso, gente. Mas é como eu disse, é uma experiência única de cada um. Ano que vem eu vou fazer outra vez, se Deus permitir, né? Se eu estiver bem. Porque a segunda vez é sempre melhor também, né? Penso eu. Quando se pensa em fazer um caminho longo, né? Primeiro tem que saber qual é o propósito, né? O meu propósito era me conhecer mesmo, estar sozinha, embrenhada por dentro da natureza. Não havia ali nenhuma promessa, não havia nenhuma troca, não fiz pedido nenhum. Eu vou fazer o caminho porque eu quero isso. Eu vou fazer o caminho porque eu quero aquilo. Não, eu fui despropositadamente, sem nenhuma intenção. A minha intenção era minha, particularmente minha. Viver aquilo, né? Como experiência. E é importante também você saber com quem vai. Eu fui com uma amiga que se identifica muito comigo, que respeita a hora de silenciar, respeita a hora de falar, respeita a hora de dormir, respeita... Enfim, nós estávamos bem conectadas, né, uma com a outra. Isso é importante. Às vezes fazer o caminho em grupo nem sempre dá certo, porque cada ser humano tem um jeito de ser e às vezes os grupos se desmancham, né, se desfazem. Como eu vi também muitos grupos se desfazendo, né? E a experiência foi maravilhosa. Houve uma certa altura do caminho, a gente já estava no terceiro dia caminhando e paramos em cima assim de uma montanha. Os peregrinos já estavam bem adiantados e tinham outros que estavam lá para trás. Eu sei que nesse exato momento, eu e a minha amiga, que tem 74 anos, incrível, né, gente? 74 anos tem essa minha amiga. Paramos lá no cimo, parecia que nós estávamos assim numa montanha, num pico. E nós nos abraçamos. Acho que nós ficamos ali, eu não sei, eu não contei o tempo.
talvez 5 minutos, abraçadas, nós as duas, e choramos tanto, uma abraçada a outra, e a gente só dizia assim: obrigada, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por estar aqui comigo. Foi uma coisa assim, espontânea, e aí depois continuamos a andar em silêncio. Essas sensações vão ficar aqui na minha vida, e eu sou grata, grata, grata mesmo a Deus por me permitir sentir, me permitir me conhecer, sabe? E tanta coisa, gente, que aconteceu no caminho, tanta coisa, mas não dá, né? Não posso falar tudo aqui, senão vai ficar uma coisa muito longa. Mas quem quiser fazer um caminho, vai mesmo, e silenciem-se por um tempo, porque é tão importante a gente às vezes silenciar a nossa mente, né? Que é para poder entrar coisas novas também, né? Vai fazendo aquela limpeza, né? Porque o nosso cérebro, ele é igualzinho ao universo. Olhem para o universo em figura e olhem para o vosso cérebro. É igual, gente. É preciso uma limpeza de vez em quando, né? Assim como a gente limpa a nossa casa, a gente limpa o nosso guarda-roupa, a gente limpa a nossa cozinha, o nosso cérebro também tem que ser limpo de pensamentos. Tira aqueles pensamentos que não valem muito a pena. É claro que eles vão estar lá sempre, né? Vamos pondo eles de lado, que é para entrar melhores pensamentos. Ok? Eu estou adorando falar. Adorando. Poxa. Não dá vontade de parar, né? Mas a gente tem que dar um intervalinho. Vamos dar um intervalo rapidinho para os patrocinadores poderem dar o recado deles. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Segura aí. Olá, ouvintes da Rádio Web Conexão Litoral. Prontos para continuar? Vamos continuar no último bloco com o finalzinho agora da entrevista da Cristina. E a gente aqui tá adorando ouvir. Nossa, muito bom, cara, muito gostoso. Você precisa escrever o teu livro, viu? Porque realmente é muita história, muita história. Realmente não dá pra gente falar tudo aqui, a gente vai ficar com gostinho de quero mais, gostinho de saudade. E isso eu quero que tu leve até como uma motivação, sabe? Para você começar o teu projeto do teu livro, porque realmente é muita coisa gostosa de ouvir, é muita coisa que ajuda, que abre o caminho, porque foi na frente, né? Tem muita coisa para falar. E eu queria assim, para terminar, que tu me deixasse assim, já deixou um monte de mensagem, mas que você deixasse mais uma, assim, tipo um recado final, que a pessoa guardasse para sempre, porque foi algo que você guardou para sempre. Pode dividir isso com a gente? Então, gente, aí para terminar com muita pena, porque eu tô sendo assim, tô resumindo bastante, tá? Mas como tudo tem que acabar, né? Para terminar aqui, eu queria partilhar com vocês o hoje, o meu hoje. O meu hoje eu sou uma mulher de 57 anos, que para uns acham que já é ser velha, né? Mas eu não me sinto com essa idade. Eu tenho uma alma jovem, livre, não tenho idade. E eu estou sempre em busca de mais. Nesse momento eu estou aprendendo
Eu estou aperfeiçoando o meu inglês, né? E estou começando aprendendo uma nova língua, que é o italiano. Porque eu sou muito inquieta e acho que enquanto a gente respira, a gente tem coisas para aprender. Enquanto você tem os seus batimentos cardíacos funcionando, está respirando, é porque você tem alguma coisa para aprender ainda. Então, quando isso parar, quando o coraçãozinho parar, é porque a sua missão acabou. Então, enquanto o seu coração bater, enquanto você estiver respirando, acredita que tem um mundo de possibilidades à sua volta. Um mundo de possibilidades. E outra coisa, ouça a sua intuição. Para um pouquinho e se pergunta, o que é que eu faço agora? A resposta vai vir, gente. A resposta vem logo a seguir. E aí você vai se ouvindo. É assim que eu vivo hoje, me ouvindo e seguindo o meu caminho. Enquanto eu estiver viva, eu vou sempre em busca de coisas novas. As pessoas que estão à minha volta gostam de estar comigo, né? Porque a gente se torna uma pessoa mais leve. Não existe tempestades em copo d'água, porque existe uma leveza. Às vezes você vê o problema que eu não vejo. É mais ou menos assim, gente. A minha vida hoje é assim. Enquanto eu respirar, enquanto meu coração estiver batendo, eu vou em busca de coisas novas. Sempre para frente. O caminho é sempre para frente. O caminho se faz caminhando. Um beijinho para todas. E olha, se quiserem a parte 2, eu estou disponível, tá bom? Um beijo para todas vocês. Gente, sem palavras, não tem nem o que falar depois de tudo que foi dito nessa entrevista. Hoje esse papo foi louco de bom. E vamos terminar então ouvindo Legião Urbana. E a gente se encontra na semana que vem com mais um Fortalecendo a Conexão. Espero vocês lá. Grande beijo! Obrigado!